Hoje eu queria falar um pouquinho sobre autoestima, mas não sobre o aspecto somente visual, físico, mas uma autoestima que vai além, assim, que é sobre identidade, sobre identificação de quem se é e se acolher de forma plena e profunda, assim. Eu descobri que eu preciso amar todos os meus defeitos. E eu gostaria até de desconstruir um pouquinho para quem tem muito isso marcado, que as pessoas têm defeitos e virtudes, e convidar vocês a pensarem que todos nós temos características. E que essa característica, se ela é utilizada a partir de uma situação negativa, você vai pesar a mão, vai ser uma experiência negativa e vai parecer um defeito. E essa mesma característica, se utilizada numa outra situação mais leve, com coisas boas ou com emoções boas ali aliadas àquele momento, essa característica se torna uma virtude. Então, acho que o primeiro ponto de tudo é desconstruir defeito e virtude e entender que todos nós temos características, temos comportamentos e traços de personalidade. E a depender de como a gente usa e em quais situações a gente coloca e com qual intenção, qual emoção está levando a gente a agir de uma determinada forma, pode parecer um defeito, pode parecer uma virtude. Mas é importante a gente desconstruir isso e saber que são todas características para esse primeiro momento de acolhimento, assim, da gente entender que a gente é complexo. Vou colocar um exemplo prático. Eu sempre achei uma bobagem esse negócio de inveja. Sempre achava assim que, cara, na boa, inveja não existe de fato. Eu achava que não existia isso, que era um conceito de, como é que eu posso dizer, de material para fofoca, sabe? Das minhas colegas falando que fulano tem inveja de ciclano, e eu achava aquilo uma grande conversa besta. E aí, anos depois, eu percebi que eu senti inveja e foi o maior choque da minha vida. E foi chocante porque eu sentia inveja, eu percebi que eu sentia inveja da vida de uma pessoa que eu amava. Como é isso? Como que pode, né? Como é que pode eu amar essa pessoa, eu querer o bem para ela, eu querer fazer bem a ela também, mesmo assim, eu senti inveja do que ela tinha, da família que ela tinha, do amparo, da segurança que essa pessoa tinha. E foi muito difícil para eu aceitar isso em mim, de que eu senti inveja também, de que eu era um ser humano. Não que eu me achasse melhor que os outros, que eu não senti inveja, mas é porque eu nunca alimentei esse sentimento, sabe? Eu acho que eu nunca quis acreditar que isso pudesse ser verdade, que pudesse ser tóxico, né? Porque existe uma linha muito tênue no caso da inveja, de quando você olha para o outro, o que o outro tem, ou o que o outro é, e você fala, caramba, como que ele conseguiu? Será que eu consigo também? E usa isso como uma motivação e passa a ser até você admirar aquela pessoa, aquilo que ela tem, ou como ela conquistou a jornada dessa pessoa. E a mesma linha que divide isso, divide o caramba, como que ela conseguiu, mas ela não merece, ela não fez isso, poxa, eu tenho coisas muito melhores, e sabe, já inicia a comparação e você tenta diminuir o outro e invalidar as conquistas do outro, as características, porque às vezes a pessoa não conquistou nada, ela é quem ela é. E quando eu me deparei com isso, eu falei, cara, será que eu sou uma pessoa má?
Será que eu tenho essa maldade em mim? Quantas outras vezes eu senti inveja e eu não percebi? E eu fui trabalhando isso no sentido de, cara, se eu já senti inveja e foi dessa forma, ou essa situação, ou para essa pessoa, e eu transformei isso nisso, então não é que é algo negativo ou positivo. Foi quando eu comecei a fazer esse shift, essa mudança de percepção do que é qualidade, do que é virtude, do que é defeito. Percebi que tudo é potencial, tudo é potencialidade, tudo é força. Dependendo do nível de força que a gente coloca, pode ser ruim ou pode ser positivo. E para onde a gente direciona essas características. E esse processo de aceitar que eu sinto inveja e aceitar tantas outras coisas em mim foi muito importante para eu iniciar um resgate não, mas iniciar um processo de autoestima, porque minha autoestima era péssima, era mínima, era quase inexistente. Então não tem como resgatar algo que não existia, mas fazer nascer essa autoestima em mim foi muito importante. E começou pelo que os outros chamam de defeito, pelas coisas em mim que eu não achava tão legal, que eu achava que eu precisava trabalhar, que eu precisava melhorar, ou que não estavam bem encaminhadas ou bem direcionadas para se tornarem potencialidades. Não vou dizer que eu não erre, que eu não pese a mão, às vezes, em determinadas características que eu tenho. Isso é inevitável, a gente sempre vai cometer erros. Mas hoje em dia eu estou muito mais atenta. Hoje em dia eu percebo que os meus erros são muito mais uma resposta automática. Então eu combato isso com intencionalidade. Eu paro, eu penso, eu respiro. Se eu tô sendo pressionada a dar uma resposta na hora, eu sou obrigada a impor um limite. E aí vem, por exemplo, um outro fato de que eu tenho uma dificuldade muito grande, que eu acho que muitas pessoas têm, de dizer não, de ser desagradável, de parecer vilã. E isso é muito de educação, de criação, e talvez seja até da minha geração. Sou de 82, então tudo que eu fazia, eu cresci tendo que ficar muito atenta ao que eu fazia, ao que eu falava, me policiar e me podar constantemente para que eu seja bem aceita pelos padrões que a geração anterior, dos meus pais, meus avós, me aceitassem. Você já cresce tendo autoestima ali esmigalhada, se é que existe essa palavra. Então, o processo de fazer nascer a autoestima, no meu caso, aconteceu muito de primeiro olhar para as coisas que eu chamava de defeito, entender a origem delas, e as que eu não entendi, eu simplesmente aceitar. Não do tipo, eu sou assim, dane-se. Cara, isso faz parte de mim, faz parte de mim. Isso foi ruim, falar dessa forma foi ruim, mas me levou a agir dessa forma e eu consegui chegar nesse ponto. Então eu sempre tento ver um saldo positivo. Eu sou uma pessoa que sempre tento enxergar o copo meio cheio e isso me ajudou muito nesse processo de autoestima. E começar a acolher, abraçar, ser grata pelos meus defeitos, pelos meus pontos de melhoria, pelos meus equívocos, porque eles sempre me levaram a coisa que tem mais valor para mim na minha existência, que é o aprendizado. E é uma dica que eu dou também, assim, sabe? Tentem focar no que vocês estão aprendendo enquanto cometem erros, enquanto estão sofrendo, porque a dor e o sofrimento são grandes mestres. E essas características, quando a gente pesa a mão e parecem ser defeitos e fazem com que a gente cometa ou erros ou atitudes que depois a gente se arrepende um pouco, eu acho que é sempre importante a gente ter a gente mesmo como
como termômetro, sabe? Como eu me senti depois que eu falei essa frase para essa pessoa? Foi só culpa por ter colocado um limite ou foi grosseiro? E aí você começa a parar as arestas e dar o formato mais próximo do que de fato foi a sua intenção. Você não vai corrigir o que já foi feito, mas enquanto a vida há esperança, então na próxima você corrige. Mas acolher quem a gente é, com toda essa verdade que a gente tem, dos pontos de melhoria, das coisas que são muito boas, se olhar como um aprendiz, eu acho. Acho que um segredo bom mora aí, de olhar para todas essas características como mestres, como guias e dicas do que eu preciso colocar minha atenção, de que forma eu preciso dar atenção para essas características e deixá-las me guiar no meu processo de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal. E é como se cada uma dessas coisas que a gente acha que são defeitos, esses pontos de melhoria, esses traços da nossa personalidade, essas características que nós temos, parece que elas são colas, assim, sabe? Dos ensinamentos que a gente precisa ficar atento. E todas as vezes que a gente aprende com cada um deles a acolher e perceber o nosso tamanho, o quanto a gente pode usar isso a nosso favor e a favor dos outros, é como se a gente estivesse pegando pecinhas da gente que faltava e colando de volta, sabe? É como se a gente fizesse esse quebra-cabeça se tornar cada vez mais completo. E a gente precisa de todas as peças. Isso inclui aquelas peças que não são tão bonitas, ou que não tem nenhum desenho, nenhuma cor. Às vezes são a parte ao redor. Não sei se vocês já brincaram de montar quebra-cabeça, mas alguns vêm com moldura, que tem quebra-cabeças que são de pinturas lindíssimas e clássicas, como Mona Lisa. E ele já vem com a moldurinha preta. Parece que não comunica nada nessa moldura preta, mas se ela não tá lá, você vai sentir falta, você vai saber que tá faltando aquela moldura. Então até o que parece não ter valor precisa ser resgatado, precisa ser acolhido, precisa ser colocado e encaixado para que o todo faça sentido. Então eu vejo nós, seres humanos, como se nós tivéssemos nascido com a nossa essência espalhada, sim, nossa essência espalhada por todo o universo. E cada passo que a gente dá, a gente tem a oportunidade de ir pegando os pedacinhos de volta, em pessoas, em situações, em coisas, em momentos. Cada um deles são pedacinhos que vão preenchendo a gente, que vão fazendo a gente ser completo. E é dessa forma que eu vejo a autoestima. É uma visão macro de si mesmo, uma visão ampliada de si mesmo, uma visão de que eu também sou partícula de alguém. Eu também sou uma pecinha do quebra-cabeça de alguém, da situação que o outro está vivendo. Eu também sou um fator determinante para outras pessoas, para outras situações. É uma visão meio holística e romantizada, mas foi o jeito que eu achei de fazer as pazes com o fato de que eu não conseguia me amar e amar a minha jornada de autodesenvolvimento. Me ver como esse quebra-cabeças e que, ao mesmo tempo que os outros são peças que podem me faltar, que os defeitos e as dores são peças que faltam para o meu quebra-cabeça, talvez eu também seja. Talvez eu cause sentimentos que são peças para os outros quebra-cabeças da humanidade aí. Eu acho bonito, amoroso e acolhedor me ver assim. Eu gosto dessa ideia, me faz bem e traz mais sentido para minha existência.